Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo certo para mais uma aula de literatura? Espero que sim, tá? Espero que vocês estejam bem, todo mundo se cuidando, ficando em casa e, claro, estudando bastante, né? Porque a gente não pode deixar a peteca cair, tá? Tem dia que tenho certeza que vocês estão cansados, querem voltar para a escola assim como eu, mas enquanto a gente não pode realmente estarmos juntos novamente, vamos nos virando da forma que dá. E que bom, né, que a gente consegue manter esse contato mesmo distante para que os nossos conteúdos também possam prosseguir, né, gente? Então vamos lá para uma continuação da aula de ontem, né, que a professora falou um pouquinho mais sobre as características literárias dessa segunda fase do modernismo. E agora, né, de modo especial, eu vou trabalhar, como eu tinha avisado ontem para vocês, um pouco sobre a produção poética. Lembrando que essa fase ela tem uma divisão de gêneros literários, né? Como eu também citei para vocês, mostrei alguns nomes de alguns autores importantes dessa fase. Então eu começo, né, com a parte da lírica, ok? Para depois, conforme a gente vai avançando no conteúdo e vendo os autores também, a professora vai para a parte da prosa, também chamada de romance regionalista de 30, tudo bem? Eu sei que essa parte do romance regionalista não tem obra solicitada para a prova da UEM, mas é muito legal a gente comentar também, estudar um pouco, porque às vezes pode aparecer em questões mais amplas, né, sobre esse conteúdo de modernismo. Então não pode ser descartado por nós, tá? De jeito nenhum. Ainda mais que trata de questões interessantes sobre a realidade do Brasil da década de 30, de 40, de 50, que é uma realidade que até hoje, infelizmente, a gente consegue ver no nosso país, tá? Então, eu acho de extrema importância, na verdade, trabalhar todos os conteúdos para que a gente possa ter pelo menos uma visão geral sobre eles, ok? Então, vamos lá? Falar um pouquinho sobre a produção poética, né? Para depois eu já começar, se possível hoje, a falar sobre o fazer literário desse grande escritor de poesia, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade. Não só de poesia, vocês vão ver que ele trabalhou muito na poética, mas também se dedicou, né, em alguns momentos, a outros gêneros literários, ok? Beleza? Então, tenho ali, né, a produção poética da segunda fase, algumas características mais gerais para vocês, ok? Para vocês entenderem como que vai ser o percurso agora dessa produção literária. É claro, como eu já disse nas outras aulas, tá? Eu sempre repito como uma forma também de reforçar esses conteúdos, que aquelas inovações, né, que foram impostas e que foram defendidas na primeira fase também serão usadas pelos autores da poética aqui na segunda, mas é claro que não é só isso que vai ser trabalhado, né? A gente tem que lembrar que, como sendo uma fase ideológica, os autores eles precisam oferecer esse amadurecimento para as suas produções e também para o seu público literário, tudo bem? Então eu digo aqui no início, né, no primeiro item desse slide para vocês, que na verdade a poesia nessa segunda fase, né, ela é uma representação de um amadurecimento e um aprofundamento das conquistas da geração de 1922, né, da primeira geração. E claro, vão ter influências significativas desses grandes autores que também trabalharam o gênero lírico. Entre eles, a gente pode citar principalmente o Oswald de Andrade e também o Mário de Andrade, tá? Ok? Então, na verdade, esses dois autores, eles foram influenciadores direto para essa questão de inovação também literária e estrutural que os autores da poética, como Carlos Drummond de Andrade, vai aderir na sua produção literária, tudo bem? Então a gente não pode esquecer que toda vez que a gente passa uma fase, né, do modernismo, existe sim essa correlação entre cada momento, tudo bem? O segundo item que eu coloco aqui para marcar essa questão da ideologia, né? O cenário poético da segunda fase alargou seus horizontes temáticos e consolidou-se graças às conquistas de seus precursores, tá? É uma coisa que nós já tínhamos comentado também, eu falei um pouquinho na aula passada, né? Sobre essa questão de que os temas agora precisam trabalhar também essa reflexão existencial e essa reflexão social sobre a realidade do Brasil daquela época. Os autores eles precisam realmente trabalhar uma literatura que não é alienadora, né? Não que a primeira fase tenha trabalhado
literatura alienadora, não é o caso, mas ela precisa dar um passo à frente para que haja também temas reflexivos e que tenham esse processo que tragam, na verdade, esse processo de humanização para os seus leitores, tá? Então existe uma preocupação desse grupo de escritores literários em trabalhar temas que realmente façam esse questionamento e muitas vezes denunciem algumas questões problemáticas e as mazelas, né, que o Brasil vivia naquele período, tá? E que são reflexos do nosso Brasil até hoje, né, na linha contemporânea, ok? Outro item que eu coloco aqui para ressaltar essas influências diretas da primeira fase, principalmente em relação à estrutura poética, eu digo assim, né? Acompanhem comigo, por favor. A poesia continuou adotando o verso livre, então o verso sem rimas, né? Famoso verso livre, esse verso que busca a liberdade de expressão, sem elementos tão academicistas, né? Ainda serão muito usados pelos escritores, mas ao mesmo tempo resgatou também formas tradicionais, como o soneto, que vocês já conhecem, né? Aquela forma clássica de produção que vem dos gregos durante a Antiguidade Clássica, a formação estrutural de 2 quartetos mais 2 tercetos, ok? Não tem ninguém que não saiba, o que não chega no terceiro ano não saiba o que é um soneto. E também, em alguns momentos, né, para dar esse lado mais rápido também para poética, o estilo em madrigal, tá? Bem rapidamente, para vocês poderem entender o que seria o formato tradicional do poema em madrigal. O madrigal, na verdade, ele é um estilo que é vinculado para a literatura e também para a música, tá? Ele tá ligado para música, ele tá ligado à Idade Média, tudo bem? Durante o canto gregoriano, tudo bem? Mas para a linha literária, que é o que nos realmente diz respeito, está vinculado ao processo de formação do movimento barroco, tá, gente? Os escritores espanhóis Góngora e Quevedo usavam muito o formato de madrigal, que é, na verdade, um poema rápido, que trata ali, que é, na verdade, estruturalizado, né, em uma décima. Toda vez que eu falo que o poema ele é uma décima, significa que ele tem 10 versos formando ali uma estrofe denominada de décima, tá? Então, são poemas mais curtos, mas que têm esse alcance temático, muitas vezes até maior do que esses poemas mais extensos, né? Com um número maior de estrofes. O madrigal, ele só tem uma estrofe, tá, gente? Formada ali em 10 versos, que nós classificamos como décima, tudo bem? E ele, obviamente, está vinculado a esses escritores espanhóis, né? No Brasil, ele não foi tão usado. Ele foi, eu não sei se vocês se lembram, mas o Gregório de Matos, que é um dos grandes influenciadores da literatura barroca aqui no Brasil, grandes nomes, né, da literatura barroca baiana aqui no Brasil, ele usava o madrigal, tá? Por exemplo, aquele poema Pica-Flor, não sei se vocês se recordam, né? Aquele poema erótico com duplo sentido, né? Ele era uma décima, tá? E em formato, obviamente, de madrigal, tá? Que ele traz das influências da literatura espanhola, ok? Então, só para vocês terem uma ideia desse aspecto tradicional que muitos autores, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, vão novamente trazer para a poesia da segunda fase. Ok, gente? Então, o soneto e o madrigal, tá? São 2 exemplos de que a literatura mais acadêmica, mais clássica, mais tradicionalista, né? Principalmente nesse quesito de forma, de estrutura, pode novamente ser reescrita e adaptada para esse plano da década de 30 aqui da segunda fase. Tá? Então não é só verso livre que vai habitar a produção da estrutura poética dos escritores da segunda fase, tudo bem? Daí eu continuo, né, fazendo um apontamento, sem que isso fosse necessariamente um retorno às estéticas clássicas, né, às estéticas do passado, tão questionadas pelos poetas que ganharam projeção a partir da Semana de Arte Moderna, que obviamente estão na primeira fase. Então não é porque, o que eu quis dizer com isso, né, nesse último item? Não é porque eles vão novamente trazer e produzir de vez em quando poemas com essas estruturas mais tradicionais que eles vão levantar a bandeira das estéticas do passado, dessas estéticas que têm base europeia. Não é isso.
Na verdade, quando eles trazem novamente essa perspectiva mais tradicional para a estrutura poética, é uma forma dos escritores também deixar claro, né, de que a literatura ela é feita disso. Tá? Então não tem como a gente romper, eu já disse isso para vocês, não tem como a gente romper ou negar totalmente aquilo que já foi ao longo de séculos, né, por vários autores implantados aqui no Brasil. Então é uma forma de dizer que a literatura, quando existir necessidade, ela sim vai resgatar essas questões, né, antigas do passado. E, claro, vai redirecionar, porque esse é o objetivo do modernista, né? Não é simplesmente pegar a forma, por exemplo, né? Pegar um soneto e fazer da mesma forma que os gregos ou que outros autores, por exemplo, lá, o Camões, fazia nas suas épocas literárias, tá? E sim trabalhar essa forma tão acadêmica, tão padronizada, né? Mas de uma forma que ela possa ganhar experiência e caráter moderno, tá? Então é isso que é modernismo, esse se reinventar em todos os momentos, não só nas ideias, mas nas estruturas, na forma com que a literatura também chegue ao seu leitor, certo? E torná-la uma questão de ressignificação. Tá? Então essa palavra ela sempre habita, né, no universo da modernidade, ressignificar as coisas, as formas, os temas, as pessoas, os leitores, o jeito que a literatura pode ser trazida para esse público, tá? A linguagem e tudo isso. Tá? É isso que realmente a torna uma verdadeira arte moderna, tudo bem? Aqui também dou mais uma continuidade para falar de algumas outras características que vão aparecer na literatura em poética, né? Não só no Carlos Drummond, tá? Isso aqui são características gerais que podem estar também em outros escritores, por exemplo, a Cecília Meirelles, né? Murilo Mendes, Jorge de Lima, quem mais? Vinícius de Moraes, entre outros autores que são famosos aqui pela lírica da segunda fase. Então eu coloco ali. A poesia estava em sintonia com diversas manifestações artísticas, esse caráter heterogêneo, né, que a literatura modernista precisa ter. Ela não deixa de ter caráter vanguardista, tá, gente? Ela ainda se mantém com essas inspirações nas vanguardas que ainda nesse contexto, que na verdade nesse contexto da década de 30 a 45, já estão estipuladas, né, dentro das formações artísticas, ok? E com outras esferas culturais, e por esse motivo é possível encontrar influências do surrealismo, que é uma das últimas vanguardas a serem criadas nesse contexto do século XX, tá? A gente vai falar um pouquinho nas aulas de arte sobre surrealismo, né, logo, mas eu quero que vocês entendam que essa questão do surrealismo é esse lado mais fantástico, né, mais psicológico que a literatura ela vai ganhar e vai querendo ou não, influenciar diretamente essa nova criação literária que vai aparecer aqui. E até mesmo da psicanálise freudiana, que ainda está em vigor no seu processo de construção, que dilataram um campo de experimentações poéticas. Eu amo isso, tá? A literatura está toda hora se experimentando coisas novas. Então é por isso que ela ainda retoma e marca esse ideal de modernidade, tudo bem? A temática que a gente já comentou um pouquinho nas aulas anteriores, né? Quanto à temática da poesia modernista da segunda fase, podemos observar a preocupação dos poetas, não só dos poetas, também dos prosadores, né, romancistas, não apenas com a abordagem do cotidiano, que era uma coisa muito comum na primeira fase, tá, gente? Esse olhar para o dia a dia, para temas prosaicos, né? É bastante denotada naquilo que alguns estudiosos chamaram de momento poético, mas também eles se preocuparam em trabalhar temas que tragam problemas sociais e também históricos daquela época, né? Então essa reflexão e essa denúncia também por trás da literatura e do fazer poético, tudo bem? Então não é só temas do cotidiano, ele vai ultrapassar esse lado mais profundo também de uma análise social e crítica, ok? Outro aspecto que a gente pode encontrar, né, que aparece aqui nesse slide, que é o último item, se vocês estiverem me acompanhando, é uma característica que vai aparecer em alguns autores específicos, tá? Por exemplo, na Cecília Meirelles, que é a retomada de elementos da última escola literária do século XIX, que foi o simbolismo, tudo bem? Então, vocês vão perceber, por exemplo, na Cecília Meirelles, quando a professora for trabalhar com essa autora, né, tão maravilhosa, que
vocês vão ver traços de literatura de características simbolistas. Mas é claro que vão ser redirecionadas também, né? Não é simplesmente pegar a característica lá, como Cruz e Souza fazia nos poemas, e trabalhar da mesma forma, tá? Lembra que o modernista ele precisa sempre se reinventar. Então ele pega essas características como espiritualidade, sinestesia, musicalidade, entre outras coisas que a gente vai ver, tá? E vai trabalhar de uma forma muito própria, ok? Então fiquem atentos com isso, certo? Então eu digo lá, retomada de elementos simbolistas, sem que isso, novamente, representasse um amplo resgate da produção literária pré-modernista e, consequentemente, do próprio movimento simbolista ali do final do século XIX aqui no Brasil, tá? Movimento francês. Essa apropriação de elementos de outras vertentes da literatura aconteceu em virtude de um alargamento do campo temático que contemplava aspectos sociais e também inquietações religiosas, espirituais, místicas, que leva também para essa linha existencial, tá? A gente nunca pode esquecer que o simbolismo ele foi, na verdade, o primeiro grande movimento literário a trabalhar esse lado mais existencial e profundo, né, abissal, e que isso com certeza vai chamar a atenção de um grupo de escritores específicos da poética aqui dentro da segunda fase do modernismo, tá? Entre esses escritores, a nossa querida deusa Cecília Meirelles, tá? Logo, logo vocês vão ver porque eu fico sorridente quando eu falo dessa escritora, tá? Porque eu acho ela muito diferente comparado ali a outros escritores que também estão nessa época e também estiveram na primeira fase. Tudo bem? Beleza? Agora, sem perder tempo, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse grande poeta foi considerado pela crítica literária, pelos estudiosos, pela mídia literária, né? Certo? Por prêmios, o maior escritor de poemas, de poética do século XX, tá, gente? Então, de todos os escritores, se eu não me engano, foi 1987, no ano que ele faleceu, tá? Infelizmente, ele acabou recebendo esse prêmio, né? Uma honraria de maior escritor de poética do século XX, tá? Não que não tenha outros grandes escritores, como o Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles, mas ele ganhou um destaque na mídia, né? Por receber essa honraria, tá? Dentro da Academia Brasileira de Letras também, tá? Ok? Então tem lugar cativo nessa Academia Brasileira de Letras. Beleza? Então a professora já começa fazendo essa observação. Aqui, esse primeiro slide, só para vocês entenderem, é um pouquinho sobre a história, né? A biografia do Carlos Drummond de Andrade. Coisas assim que, ao meu ver, são importantes também para vocês poderem entender a sua produção literária, o seu estilo. Então eu selecionei algumas coisas da vida desse autor que são interessantes, claro, para nossas aulas e também para a prova da UEM, tudo bem? Que às vezes pode aparecer alguma referência que está ligado também a esse lado pessoal do artista, tá? Então, primeira coisa, considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, né? Nasceu em 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, né, de Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Então é um mineiro nato, né, gente? Itabira é a terra natal, que faz parte também de um conjunto de temas. Esse autor tem muitos temas, tá? A literatura dele, eu já digo para vocês, ela tem um caráter universal em todas as suas fases, tá? Vocês vão perceber que a professora vai dividir a produção poética dele em fases, e eu posso afirmar que esse caráter universal, né, de temas, de estilos, ela pertence a todas as fases da sua produção literária, do seu fazer poético, tudo bem? Então, Itabira aparece como um símbolo não só de terra natal, mas um lugar familiar, um lugar de lembranças, de momentos da infância, da família, dos amigos. Então vocês vão perceber que muitos temas que são aparentemente simples para esse autor ganham também uma atmosfera vinculada a essa terra natal, tá? E a Itabira
é uma cidade conhecida também pelo seu minério de ferro, né? É uma das grandes cidades aqui do Brasil que fazem essa extração e essa exportação de minério de ferro, tá? Daí continua mais um pouquinho ali, filho de proprietários rurais, durante sua adolescência foi encaminhado para estudar em colégios internos na capital Belo Horizonte e também em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, tá? Que seria o segundo lugar que ele passou a residir uma boa parte da vida dele, tá, gente? Certo? Então ele ficou nesse seu crescimento como indivíduo, como figura, como intelectual, como profissional, está vinculado a esses dois estados, tá? Minas Gerais e também o Rio de Janeiro, um pouco mais para frente na sua vida mais adulta, certo, gente? A família dele tinha uma preocupação muito grande com o ensino superior. Então a gente percebe que, diferente de alguns outros autores, ele teve esse momento para estudar bastante, tá? E engraçado, né? Ele estudou em colégio interno, depois ele foi fazer um curso superior, ele é formado em farmácia, é uma curiosidade, eu não coloquei aqui no slide, mas alguém pode perguntar, professor, ele é formado em letras? Se ele escreve, blá, 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 todo mundo acha que a galera sempre é formada em letras, né, os escritores, mas não, ele é formado em farmácia, tá, gente? Mas tinha muita, assim, dom para as áreas de geografia, para as áreas humanas, e acabou também estendendo durante a faculdade um trabalho de professor particular de alguns alunos, né, de português, de geografia, de ciências humanas. Então ele tinha muita, assim, pessoalidade, como eu digo assim, proximidade, melhor essa palavra, proximidade com o lado das humanas, tá? Que, querendo ou não, leva em consideração depois a carreira literária que ele vai seguir a partir de 1928, tudo bem? Eu coloco lá mais uma característica da vida dele. Após concluir os estudos, regressou a Belo Horizonte, né? Iniciou sua carreira de escritor, publicando artigos no Diário de Minas, que era um famoso jornal, né? Em 1921. Ele fazia algumas crônicas, tá? Certo? E alguns trabalhos literários mais rápidos para esse Diário de Minas. Então a gente vê que ele tinha esse lado literário já como correspondente ali para esse jornal, que ele também ganhava um troquinho, né, gente? Ganhava um dinheirinho, tá? A sua primeira publicação não foi publicação de livro, tá? Na verdade, foi publicação de um único poema, ok? Então é quando ele realmente começa a se lançar para a escrita literária, essa escrita mais artística, né? Mais cultural, que tem a ver com um poema famosérrimo, na 1928. Essa é a data também de início da carreira literária dele. O autor fez a publicação que impactou sua carreira, a poesia No Meio do Caminho. Eu já mostro para vocês, tá? Que foi publicada, claro, né, gente, numa revista modernista, que era a Revista de Antropofagia de São Paulo, tá, gente? Esse poema é um dos mais famosos do autor. Tem muita gente que pensa no Carlos Drummond e já se refere a esse poema No Meio do Caminho, tá? Que foi a sua primeira publicação como literário, tudo bem? Literato, desculpa. Essa é a forma correta do profissional de literatura, tá? Certo? Então, ele não lançou o livro, ele só escreveu o poema, mandou para a revista Antropofagia, né? E ele foi publicado. Só que o poema, infelizmente, para muitos que leram, né, na época, críticos, intelectuais, né, a maioria não gostou, tá, gente? Esse poema, na verdade, o Carlos Drummond, ele começou com o pé esquerdo, a carreira literária dele, porque ele achou que o poema iria atingir um grupo e, querendo ou não, ia receber críticas, né, positivas ou negativas. Mas, na verdade, ele recebeu muito mais críticas negativas do que positivas. Então, para muitos, era um poema sem sentido, tá? Um poema que só ficava repetindo a mesma frase, que não tinha caráter modernista, não dizia nada, não trazia nada de novo. Então, se fosse para ele realmente ter levado em consideração essas críticas, era para ele ter parado por aí, tá? Então, continuado a, obviamente, escrever para o Diário de Minas Gerais e seguir sua carreira como farmacêutico. Mas isso não foi um empecilho, tá? As críticas que ele recebeu não se tornaram um empecilho para esse autor que continuou, levantou, né, e seguiu em frente. Esse é o poema, tá? Esse é o nosso querido, uma foto mais jovem, né, do Carlos Drummond de Andrade, e que eu vou ler na próxima aula para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema, entrem em contato comigo, tá? Um beijo.
Até mais e morrendo de saudade de vocês, como sempre.